Ei pessoal, eu tô aqui para falar com vocês a respeito de um artigo que saiu recentemente, feito pelos integrantes do laboratório Mapinguari, na UFMS, em Campo Grande. E esse artigo também ele é fruto do segundo capítulo do meu mestrado, que eu fiz em Viçosa. Ele fala a respeito do padrão de distribuição e também aspectos conservacionistas de anfíbios dos complexos serranos que tem no sudeste do Brasil, que é a Serra da Mantiqueira, o sul do Espinhaço e a Serra da Canastra. Antes de eu falar um pouco mais sobre o artigo, eu vou introduzir para vocês o conceito de endemismo, que eu vou utilizar ele muito aqui. Uma espécie endêmica é quando ela é restrita a uma área ou uma região. Por exemplo, uma espécie que é endêmica da Serra de Ibitipoca quer dizer que ela só foi registrada até hoje em Ibitipoca. Mas eu também posso abranger esse conceito, por exemplo, e falar que ela é endêmica do Brasil, que ela é endêmica do Cerrado, por exemplo. Neste trabalho, a gente trabalhou com as espécies que ocorrem em vários picos serranos nesses complexos. Por exemplo, na Serra da Mantiqueira Sul, nós temos vários picos serranos, como Juiz de Fora, Ibitipoca, Serra Negra, Itatiaia. Na Mantiqueira Norte também nós temos a Serra do Brigadeiro, o Pico da Bandeira, que é no Caparaó, né? Nós temos o sul do Espinhaço, com a Serra do Cipó, Ouro Preto, Ouro Branco, né? E a Serra da Canastra. Então, para a gente fazer isso, eu olhei a lista de espécie desses picos serranos e com isso a gente conseguiu ver um padrão na distribuição dessas espécies e também ver quais são essas espécies endêmicas e um pouco sobre elas, né? No trabalho também a gente apresenta uma tabela com as localidades analisadas, né? A altitude, o número de espécies que a gente utilizou nas análises que a gente fez e a referência de onde a gente tirou essas espécies, né? Como resultado, a gente teve 182 espécies distribuídas nesses complexos serranos, sendo que 64 são endêmicas da Mantiqueira, do Espinhaço ou da Serra da Canastra, né? Em aspectos conservacionistas relacionados a essas espécies, a gente vê que quando a gente analisa as 182 espécies, ou seja, todas as espécies que nós registramos, não apenas as endêmicas, mas as de ampla distribuição, a gente vê que as espécies que não possuem nenhum grau de ameaça, ela é a maioria, que é o cinza escuro aqui. Mas quando a gente vê apenas as espécies endêmicas, que são aquelas 64 espécies, a gente encontra um maior número de espécies que não possuem dados ou espécies não avaliadas. E isso mostra o risco que essas espécies ocorrem, né? E porque a gente realmente não sabe sobre elas. Falando um pouco sobre a biogeografia dessas regiões, né? O Pico do Itatiaia, né, no complexo da Mantiqueira Sul, é a região que possui maior número de espécies endêmicas. Ela possui 9 espécies endêmicas, ou seja, são restritas à Serra do Itatiaia. A Canastra também apresenta 5 espécies endêmicas dela. Todos esses picos, a maioria desses picos serranos possuem espécies endêmicas. Uma ou duas, mas eles possuem espécies que só ocorrem nesses picos. Tá aí a grande importância conservacionista em cima dessas áreas de altitude, né? Algumas espécies elas são restritas por exemplo, a Mantiqueira Sul, ou só a Mantiqueira Norte, ou só o Espinhaço Sul, mas existem espécies também que errei no mesmo lugar. Que ocorrem. Vou começar de novo. Algumas espécies, elas ocorrem apenas na Mantiqueira Sul, ou apenas na Mantiqueira Norte, ou apenas no Espinhaço, mas possuem algumas também que ocorrem nos dois. Por exemplo, o Echinochinema isexone ocorre tanto no Espinhaço quanto na Mantiqueira Sul, né? Um outro grupo de espécies também que ocorrem nos dois, que ocorrem em ambos os complexos, por exemplo, os fisalemos do grupo Deimáticos, que são espécies restritas a áreas de altitude. Na Serra do Cipó, no Espinhaço, nós temos o fisalemos Deimáticos, e na Serra de Ibitipoca e Serra Negra, no sul da Mantiqueira, nós temos o fisalemos rupestres.
eles são considerados espécies relictuais, porque elas apresentam um grau filogenético muito próximo, eles ocupam o mesmo habitat e eles estão em unidades diferentes, né? Então isso indica que essa região ela pode ter sido conectada antigamente. Uma outra coisa também que sugere que a relação entre esses complexos serranos, principalmente do Espinhaço com a Serra da Mantiqueira, é que existe um contínuo de altitude entre a região de Serra Negra e Bitipoca e a região do quadrilátero ferrífero, que pega Ouro Preto, Ouro Branco, que é mais ou menos de 800 metros. Então isso faz um intercâmbio de espécie entre esses picos de altitude, né? A gente fez também uma análise de endemismo para a gente encontrar áreas que juntas formam áreas de endemismo, ou seja, que existem espécies que são restritas nessas áreas. Isso mostra similaridade entre esses picos serranos dentro desses complexos, né? Então, na nossa análise, por exemplo, ela recuperou que a Serra da Mantiqueira, norte, sozinha, ela faz uma área de altitude única e exclusiva dela. Agora, por exemplo, a Serra do Espinhaço, tirando a região de Ouro Branco aqui embaixo, também conseguiu recuperar uma área de altitude. Mas para outras áreas, por exemplo, os quadradinhos aqui, que fez Serra Negra e Bitipoca, e a região do sul da Mantiqueira Norte, que é Brigadeiro, Pedra Dourada e o município de Divino. Então esses aqui juntos fizeram uma outra área de endemismo, excluindo, por exemplo, Juiz de Fora, que fica entre essas duas regiões, né? E isso tudo a gente discute no artigo mesmo, no corpo do artigo, então vale a pena dar uma olhada. E também no material suplementar, a última coisa do trabalho, a gente tem uma tabela que mostra quais são as espécies endêmicas desses picos de altitude, aquelas 64 espécies que eu falei, e de onde e qual é a região de endemismo. Por exemplo, o Brachycephalus darkside, ele é endêmico da Serra do Brigadeiro. O Oloadei bradei é endêmico do Itatiaia, né? Então isso é uma boa ajuda para quem trabalha, principalmente para quem trabalha na região. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acessar o artigo e ler o artigo, a gente vai deixar ele também aqui na descrição do vídeo, vai deixar o material suplementar também. E siga nas redes sociais aí o pessoal do Mapinguari, no Instagram, no Facebook, e aí você vai ver a gente divulgando nossos trabalhos mais vezes aí. Muito obrigado, valeu!